Olá, povo. Estamos aqui então para mais uma aula. Nós estamos no capítulo 4, para quem porventura das nossas aulas pela primeira vez, acompanhando essa aula pela primeira vez, nós estamos estudando o livro Lar, Família e Casamento, do Dr. David Mer. E nós estamos no capítulo 4. Esse capítulo é um pouco longo, nós já estudamos algumas questões. Ele fala sobre as lições da queda, a tragédia do pecado. Nós estamos numa aula para casais, uma fase de casais, e este livro, ele traz todos os estudos com relação ao casamento, de acordo com o plano de Deus desde a criação. Então, nós estamos agora na parte da queda, da tragédia do pecado. No percurso do pecado, na aula passada, nós falamos sobre a dúvida, quando, naquele diálogo que Satanás teve com Eva, ele colocou dúvida na palavra de Deus, no que Deus havia dito, na ordem que Deus tinha dado. Depois, nós falamos sobre a negação, quando Satanás disse para Eva: foi isso que Deus disse? Não, isso não vai acontecer, certamente vocês não vão morrer. E agora, na lição de hoje, nós vamos falar sobre desejo. Ok. O texto base dessa lição, que nós já estudamos nessas duas últimas semanas, nós leremos também agora, vou projetar aqui para você acompanhar a leitura. Diz o seguinte: ora, a serpente, então, texto base, Gênesis capítulo 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ok? Parte C desse capítulo que estamos estudando, do percurso do pecado, vai se basear então no desejo, ok? E no finalzinho do versículo aqui, a gente vai destacar: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu a seu marido. O autor vai abordar essa parte do desejo em todos esses textos aqui grifados. Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O desejo conquista o coração de Eva em 3 esferas: físico, ela viu que a árvore era boa para se comer; emocional, estético, ela era agradável aos olhos; e intelectual, desejável para dar conhecimento. Interessante observarmos nessa questão toda que é tudo muito rápido, Satanás joga a sua isca, ele coloca a dúvida, ele nega a palavra de Deus, ele diz o contrário do que Deus disse, e depois que ele despertou tudo isso, nós até vemos aqui o autor colocando que aquilo que ele colocou no coração de Eva encontrou um solo fértil. Então, rapidamente ela foi para essas 3 esferas, física, emocional e intelectual, tudo isso muito rápido, e ela e seu marido já comeram o fruto.
Ele até cita uma passagem de 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17, que descreve naquele texto como o amor ao mundo e os desejos dos olhos. Então, ele entende tudo isso como a cobiça. E ele coloca que colocaram outros deuses diante do Deus verdadeiro e cobiçaram o fruto proibido. Uma das notas aqui de outros livros referenciados pelo autor, ele diz o seguinte, que as palavras traduzidas por agradável e desejável, elas são relacionadas às palavras usadas para cobiça nos 10 mandamentos, lá em Deuteronômio 5:21. Então, o pecado raiz aqui foi a cobiça. Eles serviram ao ídolo de si mesmos no trono de sua vida. Olha aqui, a que ponto a gente chega, então, em relação a quando a gente começa a estudar e entender todo esse contexto aqui diante de como Satanás trabalhou aqui e lançando a semente para eles aqui, né? Resumindo o que nós já dissemos, né? Esse último passo no percurso do pecado, como já falamos, as sementes da dúvida e da negação que Satanás tinha lançado lá nos seus primeiros diálogos, na sua primeira parte da conversa, essas sementes encontraram um solo fértil no desejo da mulher, culminando com a rebeldia. 1 João 2, de 15 a 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, lembra que nós falamos lá, né, da questão física, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós vemos aí que Adão e Eva, ao comerem daquele fruto, eles quebraram o primeiro e o último mandamento. Lá nos 10 mandamentos, depois, lá na lei de Moisés, nós vamos ver que eles colocaram, como o Éder falou agora há pouco, né, eles colocaram outros deuses acima do Deus vivo, né? E lá nos mandamentos começa falando sobre isso, né? Sobre Deus, amar a Deus, não ter ídolos, não ter outros desejos exacerbados, além daquele de colocar Deus em primeiro lugar, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. E termina falando sobre a cobiça, né? Então, nós vemos todas as questões do início da Bíblia até o final, tudo se amarra, tudo faz sentido, todo o plano perfeito de Deus faz sentido agora, para que a gente possa entender, né? E nós precisamos voltar a esse plano inicial de Deus, como nós temos falado, resgatar famílias, resgatar pessoas, que é o plano perfeito de Deus para a família. Verdade. Bom, e a gente entra agora num outro aspecto de suma importância nessa história. A pergunta que não quer calar: onde estava Adão? Eu sei que a gente brinca bastante com essa questão, né? Olha, a moerada vai ter que pegar Eva quando chegar no céu, dar uns puxões de orelha lá, né? Porque, enfim, mas depois de estudarmos aqui, a gente ficou meio preocupado com Adão aqui. Onde esse cabra estava? Onde estava Adão? Será que Adão estava ali o tempo inteiro, em pé, ao lado da esposa, enquanto a serpente a enganava com sua astúcia? Estava ali ouvindo cada palavra? E se Adão estava ali, por que ele não disse nada? Eu confesso para você que, inclusive, a gente colocou há umas 2 semanas atrás uma série de perguntas, e uma das perguntas
era a sua opinião em dizer se Adão estava presente ou não quando a serpente tentou Eva? Algumas pessoas responderam, a maioria respondeu que acha que Adão não estava presente. Se você não respondeu, a gente vai mandar daqui a pouquinho de novo o link para você responder e participar também, tá bom? Mas a maioria das pessoas que participaram, a opinião é que não estava presente. Então a gente vai tentar, conforme os textos aqui sugeridos pelo autor, discorrer sobre essa questão, se Adão estava presente ali e por que ele simplesmente não falou nada, deu uma de Adão. Né? É interessante que quando nós lemos a narrativa bíblica, a gente vê assim, às vezes tão rápido, né? Você cresce lá na igreja, nos bancos da escola dominical, frequentando as aulas, e você passa por cima de alguns detalhes, algumas questões. E eu era uma dessas pessoas que defendia muito, não é possível que estava lá, né? E o autor, né, do livro aqui, ele já defende a ideia de que Adão realmente estava lá. E quando ele começa a colocar os detalhes que o levam a defender essa ideia, e ele também cita muito aquele livro que os homens da igreja acho que já estudaram, né, O Silêncio de Adão, ganharam pelo menos uma vez e tiveram como desafio ler e aprender sobre ele. Então, esse livro fala sobre o silêncio de Adão, então ele estava lá e realmente se calou, né? Essa é a defesa do livro o tempo todo. E é muito interessante quando a gente começa a observar alguns detalhes. É verdade. Então vamos lá, vamos colocar algumas razões aí para acreditar. Estava presente lá na tentação. Ok? A gente vai trabalhar dentro dessa hipótese e alguns indícios fortes aqui que sugerem essa questão. Ok? Então a primeira razão, para variar, né, seu silêncio se encaixa no contexto imediato de Gênesis de 1 até 3, do capítulo 1 até o capítulo 3, no versículo 2. No versículo 2 especificamente, ele está falando, é exatamente a hora que a serpente conversa com eles, né, com ela, né? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Então, dentro desse contexto, existe a ideia que a pergunta é para os dois. Ela pergunta no plural, né? É isso que eu estava dizendo, que a gente não repara muito, né? Se estivesse só ela e Eva, se a serpente estivesse sozinha ali com Eva, ela poderia perguntar, foi isso que Deus disse para você? Olha, para você não comer? Não, mas ela coloca, a serpente coloca aqui, não comam, não comam. Foi isso que Deus disse para vocês, né? Não comam, indicando que é um indício de que os dois estavam juntos ali. Ele se dirigiu a Eva, mas Adão estava lá no cantinho, para variar, quietinho. Quietinho. A gente acha que ficar quieto é legal, né? Tá aí. Vamos lá. Segunda razão, Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que ele estava ali. Esse versículo a gente pode ler, depois você pode ler todos os textos. Gênesis 3, versículo 6, a gente já leu aqui. A mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O texto não sugere nenhum espaço de tempo entre ela comer e dar para o marido. Exato. Eu não vou levar para o meu... pega aqui, eu vou pegar aqui e vou levar para o meu marido que está me esperando ali na roça. Quando ele chegar, eu vou oferecer ele para ele dar nome para os bichos que ele ainda não tinha. Não. Ela comeu e em seguida já deu para ele. Que exatamente isso. Que ele aborda, então, o estilo de toda a narrativa, que é a terceira razão, que é registrada em Gênesis capítulo 3 até o 7, sugere que Eva se voltou imediatamente para Adão e lhe deu o fruto. Ok? E a quarta razão, e aí sim, né?
diz o seguinte: outros homens em Gênesis vivenciaram esse problema antigo do silêncio de Adão, sua correção, sugerindo que seu silêncio tornou-se um padrão para seus descendentes masculinos. Que coisa, né? Se você encontrar, o autor ele coloca uma série de outras referências de outros homens que também tiveram o mesmo problema de ficar quietinho, de deixar as coisas acontecerem. Tá? Então, é um problema de Adão ficar quietinho. Adão não ficou sozinho em silêncio. Ele foi um homem não muito diferente de nós. O caos entrou no seu mundo e ele escolheu esquecer. Ele foi passivo, escolheu o silêncio e se manteve ausente. Sua escolha de se calar estabeleceu o padrão para a desobediência dos homens desde então. É interessante hoje nós falarmos, né, que as mulheres falam muito e os homens falam pouco. E também é interessante nós percebermos, quando nós falamos em relacionamentos e pensamos em relacionamento conjugal, de ver o quanto o homem se omite muitas vezes para evitar conflito com a esposa. Então ele prefere ficar quietinho, ele prefere emudecer, ele prefere se ausentar, né, como diz aqui nesse trecho, ele realmente prefere se anular, a de repente ter que confrontar a esposa, chamar, né, a esposa para voltar à realidade, para a razão, enfim, né, a mulher é muito emocional, é muito emotiva, e ele prefere deixar ela fazer isso sozinha e ele se omite. Ainda a gente escuta com frequência aqueles que a gente faz questão de ficar quieto, né, para ver depois o final e para apontar o dedo, né? Tanto um quanto o outro, a gente tem muitas vezes essa iniciativa de então tá bom, já avisei, agora faz o que você quiser fazer, não fala mais nada, mas fica torcendo sempre para dar errado e espera realmente o circo pegar fogo. Esses textos. Liderança masculina versus a omissão e passividade. A gente vê claramente a ordem dada por Deus e a gente também percebe claramente a omissão e a passividade de Adão em relação às suas responsabilidades. A mulher, ao mesmo tempo que deveria ser auxiliadora idônea, foi o tropeço que levou à queda. Deus deu ao homem a capacidade e responsabilidade de liderar e alimentar. E Deus deu à mulher a capacidade de responder à iniciativa de seu marido, estando em conexão com ele e não independente dele. Algum comentário? Opa, vamos lá, todos. Nós vemos então o texto trazendo essas lições sobre a liderança masculina e a questão da mulher ser uma auxiliadora idônea. Há uma nota aqui no texto que diz assim: cada um dos dois naquele momento abandonou o seu papel. Deus criou o primeiro casal humano para que um complementasse o outro e os dois trabalhassem em união. Ele deu ao homem a capacidade e responsabilidade de ser o iniciador, de proteger as pessoas sob os seus cuidados e suprir as suas necessidades, de liderá-las e alimentá-las. Ele criou a mulher para responder à iniciativa de seu marido. Ela deveria estar em conexão com ele e não independente dele.
Cada um foi criado de forma única, para que se juntasse ao outro, operando como uma unidade. Até as diferenças fisiológicas mais óbvias entre homem e mulher revelam essa verdade fundamental. Contudo, no relato de Gênesis, quem que lidera a conversa e alimenta e dá o fruto para comer? Não é o homem, é a mulher. Quem fica passivo, respondendo ao que está acontecendo, não é a mulher, é o homem. E por que eles não cooperam um com o outro depois? Existe algo de muito errado nesse cenário. Sim, existe. Desde aquele dia fatídico no jardim, a ordem primorosa criada por Deus tem sido danificada e deturpada pelo pecado. É muito comum, né, nós vermos que as mulheres querem estar à frente, as mulheres querem estar acima, né? Não é nem igualdade, deturpando realmente aquilo que Deus fez para ser de uma outra forma. Nós vemos os homens respondendo, os homens se submetendo aos desejos das mulheres. E, gente, assim, é em tudo. Nós não estamos falando aqui só na sociedade, não. A gente vê isso acontecendo, às vezes, na igreja, em ministérios, em tantas outras coisas que as mulheres deveriam auxiliar o seu esposo na missão que ele tem. E a gente vê o contrário, o homem submetendo a sua missão ao desejo da mulher de acompanhá-lo ou não naquela missão, de fazer ou não, né, cumprir ou não o seu papel de auxiliadora. E ele não lidera. Eu até coloquei no Facebook, essa semana nós perdemos, né, uma pessoa que foi muito importante aí para a questão da música evangélica, né, a esposa do Paulo César, do grupo Logos. E me chamou muito a atenção, vendo a trajetória de todos eles, de que ela esteve ao lado dele o tempo inteiro. O ministério dele era o ministério dela. O nome dela a gente nem sabia, até ela ficar doente. A gente nem sabia quem era Nilma. Mas nós sabíamos que ela estava lá ao lado, no grupo, cantando. O ministério dele era o ministério dela. Ele, muito usado por Deus, fez músicas maravilhosas e ela sempre ali ao lado. E nós precisamos de exemplos de mulheres assim, né, que realmente entendem a sua missão, de não querer liderar, né? Depois que ela começou a cantar lá no Grupo Logos, ela não partiu para a carreira solo dela, lançar o CD dela, enfim. Ela estava sempre junto ali na missão com o marido. É um exemplo muito grande, que a gente não vê, porque naquele dia no Jardim do Éden, tudo isso foi deturpado. Verdade. E os homens, com o mesmo complexo de Adão, ainda preferindo permanecer em silêncio e sem assumir suas responsabilidades e seus deveres. Nós, homens, seremos cobrados por nossa omissão. Então, é para se pensar. O autor Eugène Merrill, ele cita uma coisa bem interessante para a gente finalizar. Diz o seguinte: em certo sentido, o que Eva fez ao oferecer o fruto para Adão foi um ato de usurpação. E o que ele fez ao aceitá-lo foi um ato de abdicação. Os dois entenderam erroneamente as esferas de soberania nos quais foram postos, ou, se as entenderam de forma correta, rebelaram-se de propósito contra elas. É difícil, mas é exatamente isso. Um querendo o lugar do outro e o outro simplesmente abrindo mão do que era seu. Não sabemos, mas tudo indica, conforme o autor sugere, que foi de propósito. Meus queridos, semana que vem nós continuaremos. Nós temos muitas perguntas
e nós faremos uma aula, a gente vai marcar certinho como é que a gente vai fazer, se a gente vai fazer via WhatsApp, se a gente vai fazer Zoom, enfim, Skype, para que vocês possam comentar com a gente tudo que a gente viu até agora dessa aula, tá bom? Senhora Sandra? Nosso Deus, muito obrigada por esses momentos diante da tua palavra, aprendendo e entendendo o teu propósito para os nossos lares, para a nossa união, para o nosso casamento, para a nossa família. Nós te agradecemos porque os casais têm se unido a nós nesses estudos, nesses desafios, e pedimos que o teu Santo Espírito trabalhe nas nossas mentes e no nosso coração, para que possamos ser sensíveis à tua palavra. Não permita, Senhor, que os ideais do mundo, que os padrões da sociedade venham nos afetar de tal forma que possamos entender, na verdade, o que o Senhor quer para nós, que o mundo não nos influencie de tal forma a deturparmos o teu padrão para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Que possamos nos render ao teu propósito de vida para nós, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Obrigada porque podemos ter esse privilégio de aprendermos mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, gente. Até mais.